Os bombeiros de Sardual comemoraram 63 anos de atividade, numa cerimónia que decorreu no Centro Cultural Gil Vicente e em que o grande incêndio de agosto esteve em destaque. A sessão começou precisamente com a intervenção do comandante dos bombeiros de Sardual, Nuno Morgado, que fez um balanço das ocorrências registadas neste ano e o operacional não poupou nos elogios. As minhas primeiras palavras serão de público louvor e reconhecimento pelo empenho, dedicação e espírito de missão que todos estes homens e mulheres têm colocado ao serviço desta nobre causa, nomeadamente ao nível da proteção e socorro das populações. Recordo, por exemplo, o magnífico trabalho desenvolvido pelos bombeiros de Sardual e também por outras corporações e entidades, muitas delas aqui presentes, aproveitando também para agradecer e louvar o seu trabalho, a quando do violento incêndio do passado dia 23 de agosto, que afetou os concelhos de Abrantes e Sardual. Recordo o esforço despendido, quase desumano, para conseguir liquidar este incêndio durante a tarde-noite do dia 23 e posterior madrugada do dia 24 de agosto. As condições do mesmo levam a que muitos dos operacionais que passaram por este teatro de operações comentem que este seria claramente um incêndio para durar vários dias. Sabendo que nesta tipologia de ocorrências, considerando as suas características e complexidade, associado às condições meteorológicas e orográficas do relevo daquele terreno, nunca poderá ser possível dizer que correu tudo bem. É verdade que já identificámos as nossas oportunidades de melhoria. Tentaremos colocá-las em prática, tanto ao nível do planeamento, quer ao nível da formação. No entanto, ainda acerca desta ocorrência, não posso deixar de referir, e porque muitas destas situações me tocaram pessoalmente e continuam a tocar, muitos daqueles que criticam a atuação dos meios de socorro são aqueles que pouco ou nada fizeram para a evitar. Tal como em ocasiões anteriores, tanto a quando da minha tomada de posse, quer a quando da cerimónia de aniversário realizada no ano passado, referi que a minha preocupação e dos restantes elementos de comando aqui presentes, o Pedro e o Paulo, de que seria sempre dignificar o bom nome e a história dos bombeiros municipais de Sardual, procurando sempre a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. Tal como referi naquelas datas, o Corpo de Bombeiros deveria continuar a ser reconhecido pelas estruturas nacionais, distritais e municipais, como sendo um elo fundamental nas missões de proteção e socorro. Mais um ano envolvido e não tenho dúvidas de que o continuamos a ser. Ao longo deste ano, nomeadamente ao nível de ocorrências de incêndios florestais, e considerando que as ações internas têm sido feitas de forma planeada, sendo assim, a meu ver, eficazes, refiro-me, por exemplo, à gestão de combustíveis, ações de vigilância armada, ao pré-posicionamento de meios e também às ações de combate, pilares estes fundamentais na defesa da floresta contra incêndios. Importa, no entanto, referir a existência, até ao momento, de apenas, e refiro apenas, e só 6 ignições no concelho de Sardual, resultando estas numa área ardida inferior a 1 hectare, até ao momento. São elas, então, bem demonstradoras da nossa capacidade operacional, da capacidade operacional deste Corpo de Bombeiros. No entanto, quanto ao incêndio do passado dia 23, que ocorreu em Sentieiras, freguesia de Souto, concelho de Abrantes, ocorrido então neste tal dia 23, só ele consumiu um valor superior a 2.200 hectares, sendo que no concelho de Sardual foram 830 hectares, cerca de 830 hectares. Embora a atividade interna, como referi, tenha sido, tal como em anos anteriores, bastante reduzida, o Corpo de Bombeiros acabou por intervir por solicitação da Autoridade Nacional de Proteção Civil em ocorrências de incêndio florestal em diversos concelhos do distrito de Santarém, bem como noutros distritos do país. Refiro, por exemplo, o concelho de Arcos de Valdevez, em Viana do Castelo, concelho de Vila Pouca de Aguiar, em Vila Real, concelho de Anadia, em Aveiro, concelhos de Sertã e Danha Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, estes no distrito de Castelo Branco, e também, aqui bem próximo de nós, Gavião, no distrito de Porto Alegre, entre outros casos.
Mais uma vez, e tal como referi no ano anterior, por forma a garantir uma intervenção segura e eficiente, em qualquer tipologia de ocorrências, somos então obrigados a estar dotados de infraestruturas, equipamentos, veículos e, não menos importante, recursos humanos capacitados e formados para intervir. Este ano, por oposição ao que fiz no ano anterior, irei referir primeiro os recursos humanos, sendo que todos nós aqui presentes teremos de reconhecer que estes, sim, são sempre o elo mais importante. Então, ao nível dos recursos humanos, e recordando que o nosso Corpo de Bombeiros é de uma tipologia mista, sendo então ele composto por bombeiros profissionais e voluntários, o que, a nosso ver, por certo, será a mais adequada organização para esta tipologia de território, com estas características. Começando desta vez pelos bombeiros voluntários, importa reconhecer a sua importância como um claro complemento ao trabalho que é desenvolvido pelos bombeiros profissionais da corporação, muitas vezes integrados na mesma equipa. Veja-se o exemplo das equipas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais. Sabendo que muito ainda pode ser feito para criar condições para que possam continuar a desempenhar a sua função. No entanto, refiro aqui que continua em vigor o sistema de incentivos por parte do município de Sardual, permitindo que os bombeiros possam usufruir de apoios em serviços e infraestruturas municipais, a título de exemplo, a redução e isenção de custas com água, resíduos, a utilização deste belo espaço a quando da projeção de cinema, das piscinas municipais, entre outros. Sendo que nos encontramos, Corpo de Bombeiros e Autarquia, atentos à possibilidade de introduzir novos serviços nas regalias em causa. A este ponto, penso que o Governo Central deverá seguir o mesmo caminho e criar incentivos ao serviço voluntário, levando a que estes homens e mulheres aqui presentes se sintam dignificados na função que exercem. Quanto aos bombeiros profissionais, volvido que está há mais um ano, o mesmo não posso dizer quanto à sua situação. Sendo verdade que esta valência é uma clara preocupação da Câmara Municipal, veja-se o exemplo do ocorrido no ano anterior, a quando da admissão de mais 5 bombeiros profissionais, adicionando também a estes a admissão, melhor dizendo, a mobilidade de 2 funcionários para o Serviço de Bombeiros, vindos de serviços externos à Câmara Municipal de Sardual. O mesmo não poderemos dizer naquilo que é a intenção da Administração Central. Continuamos a aguardar pela obrigatória e necessária revisão do diploma legal que regula a carreira de bombeiro profissional, promovendo assim a dignificação e valorização desta nobre classe. Sem esta revisão, continuamos a assistir a um claro chutar para canto dos problemas inerentes aos corpos de bombeiros da administração local, com claros prejuízos para o bom funcionamento destes corpos de bombeiros. Veja-se o exemplo do desempenho de funções intermédias e de chefia, que, pelo motivo do bloqueio das carreiras na função pública, levam a que não possam frequentar ações de formação, a título de exemplo, na Escola Nacional de Bombeiros, e melhorar assim as capacidades de intervenção permanente do nosso Corpo de Bombeiros. Refiro mais uma vez que conto com todos vós, sejam profissionais ou voluntários. Só em conjunto conseguiremos cumprir a nossa missão, que será então proteger pessoas, bens e o ambiente. A este respeito, tal como no ano transato, peço-lhe, Sr. Presidente, não desista e continue a investir na proteção e socorro do município. Carlos Gonçalves, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém, também comandante dos Bombeiros de Tomar, referiu que os corpos municipais são vítimas de uma diferenciação negativa nos apoios prestados pela Administração Central. Deixo aqui só 2 breves notas, para não ser também fastidioso, porque outros oradores vão seguir e acabamos por, invariavelmente, depois a nos repetirmos em alguns dos assuntos. E o que é importante aqui é a festa dos bombeiros e não muitas vezes as palavras da ocasião que aqui possamos preferir, por mais sentidas que elas possam ser. Por um lado, reconhecer o imenso trabalho que os bombeiros estão, nesta altura, a terminar de mais um verão, que foi muito complexo para os bombeiros, dada, digamos, a carga de trabalho que tiveram de assumir no combate aos incêndios florestais, ainda que este ano
não tinha sido o número de ignições tão vasto, por exemplo, no ano passado, mas dadas as situações que a própria climatologia veio a tornar um verão extremamente seco e quente, complicou bastante no aspecto do combate aos incêndios e, infelizmente, vimos-nos abraços com situações muito complexas e que acabaram por ser, mais uma vez, ter números hoje já quantificáveis que nos devem deixar todos a pensar, principalmente quem tem responsabilidades nesta área, de como contornar um problema que é endémico e que ano após ano, invariavelmente, com maior ou menor expressão, nos vai brindando desta maneira. Importa e é necessário, com certeza, alterar o curso das coisas. Por outro lado, também dizer aqui o reconhecimento que os bombeiros do distrito de Santarém estiveram envolvidos em vários distritos deste país, principalmente aqui na região centro e norte, em muito do trabalho que havia para fazer foi também com a ajuda dos bombeiros deste distrito que ele foi materializado e com muita competência e com, de facto, muita entrega. Assim foi possível, mesmo com os números que eles conhecem, que eles não fossem e não conhecessem outra dimensão. Daí também o reconhecimento aqui no Corpo de Bombeiros Municipal de Sardual, que esteve também integrado nestas equipas que se deslocaram para várias regiões. Sempre que nos encontramos nestes finais de trabalhos mais aturados, acabamos por ter sempre alguns pensamentos reflexivos relativamente ao paradigma dos bombeiros e àquilo que hoje conhecemos na nossa estrutura. É uma estrutura que importa ser repensada. A própria Liga dos Bombeiros Portugueses, ainda no início do verão, no encontro em que estiveram reunidos os 18 presidentes de federação do país, se lançava este desafio mais uma vez, diria mais uma vez, e sem encontrar ainda algumas respostas que se anseiam de algum tempo esta parte, de qual o papel dos bombeiros, porque importa aqui reconhecer que hoje, nas sociedades modernas, temos alguma dificuldade de nos encontrarmos e de nos situarmos já não da mesma maneira como estávamos há alguns anos atrás, em que, reconhecidamente, os bombeiros eram um núcleo muito importante dentro das suas localidades e hoje têm um papel um pouco diferenciado. Isto também tem a ver com todo o nível de comunicação que hoje se assume, a velocidade com que as coisas acontecem, já não permite aos bombeiros estarem, digamos, numa estrutura tão a nível de base e proximidade com o cidadão, de uma forma que às vezes era de vizinhança. E isso hoje, até porque nós hoje, mesmo nas terras não muito grandes, sentimos que a vizinhança já não é também feita da mesma maneira, com os nossos, entre os nossos concidadãos. Daí também os bombeiros têm de, digamos, de encontrar caminhos e formas de alterar esta sua posição, e isto inclusivamente a repensar isto dentro da estrutura nacional de proteção civil, onde os bombeiros ainda hoje carecem de um enquadramento que lhes permita ter uma organização mais perfeita a nível hierárquico. Depois, já o ano passado aqui referi ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que a Federação também está muito empenhada porque no Distrito de Santarém é um distrito um pouco, digamos, que está aqui com uma diferenciação relativamente aos outros distritos, porque nós só, nos 28 horas Corpos de Bombeiros do distrito, representamos, depois para o todo nacional, em que são 344 bombeiros, representamos quase 40% dos Corpos de Bombeiros, em que a entidade tentora é uma Câmara Municipal. Daí a Federação também se preocupa bastante com isso. E porquê? Porque os municípios, o Sr. Presidente, também já em vários fóruns têm defendido esta diferenciação negativa, que é o não apoio a estes municípios relativamente a outros que não têm corpos de bombeiros municipais. Há aqui algum tratamento desigual e importa colocar igual que, digamos, cumpre a mesma missão. Continuarei nos fóruns da Liga dos Bombeiros Portugueses, a que tenho assento, a batalhar por esta situação e pelo reconhecimento que os municípios com corpos de bombeiros municipais devem ter apoios idênticos.
Já Adelino Gomes, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, fez a intervenção seguinte para referir que é grande o desconhecimento de parte dos governantes em relação à realidade que são os fogos florestais. É para vós, este dia, um dia festivo, 63 anos, é uma data que não pode de forma nenhuma ser esquecida para as populações do Sardual e para as populações desta região. Dizia há pouco o Sr. Comandante Nuno Morgado de que o papel do Comandante ou dos elementos de comando seria sempre trazer ou levar o reconhecimento destes homens e destas mulheres a nível nacional. Eu quero lhe dizer, Sr. Comandante, que o reconhecimento dos bombeiros do Sardual a nível regional e nacional é aquele que todos nós conhecemos e se tivessem que ter uma nota de 0 a 20, eles teriam uma nota de 21, com certeza. Portanto, fique descansado. Fique tranquilo, Sr. Comandante e os seus elementos de comando, de que os homens e as mulheres bombeiros do Sardual são reconhecidos neste país sempre por onde passam e acarinhados sempre. E eles são os testemunhos desta situação em todos os teatros de operações onde têm estado. Quero-vos dizer também que o Sardual foi fustigado com este terrível incêndio do dia 23, que não formou, mas que recebeu. Infelizmente é assim, é um inimigo que nós não controlamos, não conseguimos controlar, mas que tiveram um desempenho de altruísmo, de uma vontade férrea de pôr muitas vezes a sua própria vida em risco para conseguir rapidamente debelar este incêndio. Se diziam alguns operacionais que conhecem mal o distrito de Santarém, de que este incêndio era um incêndio para uma semana, eu quero-vos dizer que este foi o tempo real que os homens de Santarém sabem pôr nas missões que fazem. Deram tudo e conseguiram tudo. Bem-ajam por isto, as populações têm que vos estar agradecidas e todos aqueles que vos criticam ou que nos possam criticar, nós não podemos ligar, porque são aqueles que também nos órgãos de comunicação social fazem aquelas avaliações bonitas, como esta semana ainda apareceu alguém, um estudioso, que desconhecemos, não sabemos quem é, pelo contrário, sabemos quem é, são daqueles que normalmente vivem à custa das verbas dos bombeiros, mas que dizia que os bombeiros portugueses não estão preparados para apagar incêndios florestais. O Sardual e Abrantes, este incêndio, deram-lhe esse exemplo, devia ter reconhecido pelo menos este incêndio como um exemplo daquilo que é. Os bombeiros portugueses estão preocupados em defender casas e bens, mas será que não é esse o papel também dos bombeiros portugueses? Defender habitações, defender os haveres, defender as vidas da população portuguesa? Isto tudo tem muito a ver, muitas vezes, para aquilo que se faz e para aquilo que os nossos governantes, que muito pouco conhecedores da vida real que se vive num corpo de bombeiros, que se vive num quartel, que têm a impressão de que os incêndios se decretam num papel. E agora temos a fase alfa e daqui a bocado a Bravo e a Charlie e a Delta, etc., como se isso fosse uma barreira dos incêndios florestais. Nós terminámos a fase Charlie ontem. Hoje temos problemas. E vamos ter durante este período, porque as temperaturas não nos dão tréguas. Mas toda a gente acha que terminou a época dos fogos florestais. Nós ouvimos alguns elementos responsáveis por esta área, a nível governamental, dizer que correu tudo muito bem, foi uma maravilha e que terminaram os fogos florestais. Eu só espero que o São Pedro esteja adormecido e que não ouça estas barbaridades. Registro para o comandante operacional do agrupamento distrital Centro-Sul, Joaquim Chambel, que apontou depois algumas das razões que levam à propagação dos fogos florestais, entre as quais a desertificação do território. Este momento comemorativo de mais um ano de vida deste Corpo de Bombeiros. E um ano de vida não se resume a 365 dias. Resume-se
a um ano, a multiplicar pela vida pessoal de cada um de vós, a multiplicar por todas as famílias que de uma forma ou outra têm que garantir, suportar e aceitar a existência de pessoas, de cidadãos, como eu, como qualquer um dos que aqui está sentado, mas que assumiram a determinado momento da sua vida a responsabilidade de serem os cidadãos melhores que os outros. Porque, para além do seu dia-a-dia, daquilo que é a sua vida, aceitaram preparar-se, treinar, formar-se para poderem vestir uma farda e, com essa farda, representar e substituir aquilo que é uma obrigação constitucional do Estado português. Se tivéssemos que dar notações, eu não vou dar notas a bombeiros, como devem imaginar, mas quero-vos dar uma notação, obviamente é um bocado tendenciosa, eu não consigo estar aqui e ser absolutamente justo, por razões que todos conhecem, mas utilizando a escala do comandante Adelino, estes cidadãos excepcionais do Sardual e de todo o país, não merecem uma nota de 20, merecem mesmo uma nota de 100, porque fazem aquilo que mais ninguém neste país consegue fazer. A Autoridade Nacional de Proteção Civil é o órgão de tutela, é o órgão que tem a obrigação, como sabeis, de executar as políticas públicas de proteção civil decididas por quem tem essa competência. Eu e todos aqueles que servem à autoridade somos apenas instrumentais para que estas políticas públicas sejam levadas ao terreno e sejam, de alguma forma, estruturadas e operacionalizadas de acordo com as decisões que o país, ou quem tem a competência de gerir o país, a cada momento e em muitos momentos, vai tomando. Mas há um reconhecimento e há algo que eu sei que todos os que tomam estas decisões, de todos os que têm que cumprir outras funções e muitas vezes nem sempre de acordo com aquilo que é o seu pensamento pessoal, sabem, é que o reconhecimento pelo vosso trabalho, o reconhecimento por tudo aquilo que aqui já foi dito e foram aqui usados um conjunto de adjetivos que eu não vou repetir, mas quero acrescentar mais um, que sistematicamente é esquecido, que é o da competência. É que se há coisas que os bombeiros de Sardual são, e há coisas que os bombeiros deste país são, é competência, têm competência técnica e têm uma competência que poucas vezes realçamos, que é a competência humana, a capacidade de juntar aquilo que é a resposta técnica que tem que ser dada às ocorrências com a capacidade de entender o sofrimento humano de cada um daqueles que precisa de vós e que muitas vezes tem que recorrer aos vossos serviços. Queria deixar aqui e realçar aqui particularmente esta importância e com isto deixar-vos um grande agradecimento. Eu nunca escrevi discursos, como vocês sabem, ao longo dos meus anos, para vir falar a cerimónias, porque durante as cerimónias acontecem sempre afirmações, há factos que merecem que nós tomemos algumas atenções a elas. Nos últimos dias, e isto acontece sempre que o país é fustigado por uma qualquer ocorrência de maior significado, e este ano estamos a viver um ano onde realmente a questão dos fogos florestais está a ter uma importância e está a causar um dano muito importante a todo o país, surgem 1.500 técnicos, 1.500 analistas, 1.500 mágicos, possivelmente são mais mágicos, a comentar, a encontrar soluções para um problema que não é dos bombeiros. Infelizmente, eu e outros que aqui estão, que percorremos o país, a quem encontramos são as Isabéis, os Antónios Manuéis, os Pedros, os Marcos, porque nos encontramos, são sempre os mesmos, porque aqueles que estão disponíveis neste país para arriscar a sua vida, fazerem uso daquilo que é a sua competência e ajudarem o país a resolver o problema são sempre os mesmos. Os outros limitam-se a fazer comentários. Eu gostaria de fazer uma comparação que vou evitar fazê-la, mas há também uma classe de animais a que se chamam necrófagos. Destaque a encerrar este período de intervenções para as palavras do Presidente da Autarquia, Miguel Borges, que, uma vez mais, lembrou o esforço financeiro levado a cabo pelo município de Sardual no setor da proteção civil. Chegamos hoje aqui não para festejar,
não me parece que haja grandes motivos para festejar, seja o que for, quando falamos em proteção civil, quando falamos em bombeiros, quando, se por um lado queremos festejar, por outro lado recordamos e pensamos de tudo aquilo que ainda há para fazer e tudo aquilo que já devia ter sido feito e não foi feito. Qualquer das formas, é um dia muito importante, é um dia em que comemoramos 63 anos de vida dos nossos bombeiros. Mas comemoramos 63 anos de vida de bombeiros, não é de uma corporação qualquer, é uma corporação que, muito bem, o Sr. Comandante Chambel disse, uma corporação que tem estado sempre à frente, tem estado na vanguarda, tem estado no desafio. Assim tem sido, assim será. 63 anos aqui chegados, de homens e mulheres, bombeiros e bombeiras, comandantes, familiares e sardolenses. Por falar em sardolenses, permitam que manifeste aqui o meu enorme desgosto por muitos daqueles que na noite de 23 saíram de sua casa e vieram aqui para o Centro Cultural e tomaram posicionamento para ver, assistir a um triste espetáculo que foi um incêndio, hoje não tivessem tido a mesma vontade, a mesma coragem para sair das suas casas e vir ao Sardual, festejar, comemorar, honrar todos aqueles que nesse dia andavam e continuaram durante muitas horas a defender os seus bens, a defender pessoas, a defender o nosso concelho, a defender a nossa região. O mesmo, permitam que o diga, sendo politicamente incorreto, alargar esta minha crítica a muitos eleitos locais que hoje deviam estar aqui presentes e infelizmente não estão. Eu sei que daqui a um ano será diferente e muitos vão cá estar. É tarde. Devemos estar sempre, todos os dias, com os nossos bombeiros, com os nossos homens e mulheres que estão no terreno e que estão preparados para, se for caso disso, daqui a bocado, amanhã, depois da amanhã, com o mesmo esforço, com o mesmo empenho e com a mesma dedicação, fazendo aquilo que ao longo de muitos anos têm feito pelo nosso país, pela nossa região, pelo nosso concelho. Lamento. A Câmara Municipal de Sardual, como bem sabeis, e perdoem-me a modéstia, tem sido um exemplo no trabalho de bombeiros. E estou perfeitamente à vontade a falar porque este trabalho não tem 3 anos, nem tão pouco 7 anos. Este trabalho tem décadas, como o Sr. Comandante Chambel disse, e muito bem, tem décadas de um forte investimento, de uma definição clara daquilo que são as políticas, daquilo que são as prioridades para o nosso concelho. Assim tem sido há muito tempo e assim vai continuar a ser. Qualquer das formas, permitam que não possa também lamentar o facto de nem todos os municípios assim o pensarem, nem todas as câmaras municipais. Eu lamento profundamente quando câmaras municipais deste país têm outras prioridades, deixando que aquilo que é a defesa dos seus cidadãos, aquilo que é a defesa de pessoas e bens, fique louvavelmente nas mãos das associações humanitárias, muitas vezes sem recursos. Quando esses recursos vêm por transferências do Orçamento do Estado para os diferentes municípios, mas câmaras municipais preferem fazer o investimento noutras coisas, noutras obras ou até mesmo em festas, deixando que aquilo que é essencial na proteção civil fique à mão de muitos peditórios e de outras coisas que muitas vezes as associações, os bombeiros voluntários são obrigados a fazer por incumprimento de obrigações de muitos presidentes de Câmara, de muitas câmaras municipais deste país. Assim tem sido. Eu estou perfeitamente à vontade para falar, porque faço parte da mesa da Associação Nacional de Municípios de Bombeiros da Administração Local. E realmente a realidade que nós encontramos no nosso país é triste. É triste verificarmos que temos distritos neste país que são um deserto completo em termos de homens e mulheres prontos para combater incêndios, mas que, ao mesmo tempo, têm quartéis de bombeiros com tudo o que há de melhor, carros novinhos, mas que, infelizmente, são desertos lá dentro e os carros não andam sozinhos. É lamentável quando mesmo esses municípios, esses presidentes de Câmara, recusam apoios do Estado para cumprir aquilo que é também a sua obrigação. Tenho muita pena, mas a pena maior que eu tenho é que isto acontece e repete-se de ano para ano, com os incêndios a sucederem-se de ano para ano e que nada acontece a estes responsáveis políticos. Porquê? Porque vocês estão lá, vocês bombeiros do Sardual, bombeiros do Distrito de Santarém, que percorrem este país
lutando e combatendo incêndios pela incapacidade daqueles que nas suas terras não conseguem fazer cumprir aquilo que é primordial e principal nas suas funções como autarcas, como políticos, como responsáveis de um território. Lamento. Mas, de qualquer das maneiras, Srs. Comandantes, Sr. Comandante, representante da Associação Nacional de Bombeiros, os bombeiros de Sardual estão sempre prontos para mostrar a sua bravura e a sua capacidade em qualquer ponto do país. Mesmo que para isso custe mais de 10% daquilo que é o orçamento do município. Nós somos os municípios deste país que mais, não digo investe, porque não é um investimento, que mais aplica, é uma aplicação, é uma obrigação. Mais de 10% do seu orçamento de transferências do Estado são para os bombeiros, são para a proteção civil. Esta é uma das nossas prioridades. Vai continuar a ser, assim será. Lamento também que muitas vezes estas nossas prioridades não sejam acompanhadas por aquilo que, ou pelo apoio devido que os próprios governos podiam fazer e sucessivos governos, há muitas décadas a esta parte, que não reconhecem a importância dos nossos bombeiros. Não reconhecem a importância de um corpo de bombeiros profissional como o nosso, e digo que os bombeiros de Sardual são um bom exemplo, até pela própria estrutura que têm. O exemplo de bombeiros profissionais que devem ser dignificados na sua carreira, e aqui falamos daquilo que tem sido também uma nossa luta, da vossa promoção, das vossas promoções, mas não só dos bombeiros, mas de toda uma estrutura que precisa de ser valorizada e dignificada no seu esforço, mas também não posso de modo nenhum esquecer-me ou deixar de referir o excelente trabalho, e sem eles nada disto seria possível, de todos os voluntários que depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, estão disponíveis para se juntarem aos nossos profissionais e com eles estarem prontos para defender o nosso concelho, a nossa região e, como tem sido, o nosso país. A todos vós, muito, muito, muito obrigado. Pouco mais tenho para dizer, até porque muito daquilo que é importante também ser dito, eu tenho a oportunidade de o fazer noutros fóruns, noutros locais, na Associação Nacional de Municípios, sendo certo que com alguma dificuldade em me fazer ouvir, precisamente por uma razão, e simplesmente uma razão, porque há interesses que se sobrepõem e que são muito maiores do que aquilo que é os interesses dos bombeiros, os interesses de uma floresta, os interesses da qualidade de vida de qualquer um dos sardualenses e dos portugueses. Há interesses instalados neste país com os quais eu tenho lutado, dos quais eu tenho denunciado a diferentes secretários de Estado, a diferentes ministros, e acredito que um dia as coisas vão mudar e realmente possamos entrar no bom caminho.